Agora perceba, essa circular ela não é sem motivo, essa orientação não é sem motivo. Que a pessoa deve ficar afastada até o fim da apuração legal. Salve a obra do GG, veja sua IBD, para sua salvação, passe o link, meu irmão. O céu é GG, a obra do GG, só ele é salvação. Aceite, meu irmão, é do GG. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Hoje eu vou comentar a circular número 4 de 2025 da Igreja Cristã Maranata, que é uma orientação que foi transmitida aos coordenadores e aos pastores da igreja, ok? Antes, eu quero mostrar para vocês, estão vendo? Este aqui é o livro do pastor Mário Rastenreiter de Souza, Deus enviou o seu anjo. Este livro do pastor Mário, ele está disponível, vou mostrar para vocês, no site da Amazon. Estão vendo aqui, ó? Deus enviou o seu anjo. Quem tiver interesse pode comprar. Para quem não sabe, o pastor Mário, ele é o Cavaleiro Veloz, tá certo? Cavaleiro Veloz, que foi um dos precursores em denunciar as doutrinas e as práticas da Igreja Cristã Maranata na internet, ok? Pelo que eu olhei aqui, o pastor Mário, o Cavaleiro Veloz, ele, estão vendo aqui, ó, os artigos começam em novembro de 2009. Coincidentemente, foi também no ano de 2009 que eu criei o blog Eu Era Cego e Agora Vejo e comecei, então, a fazer as minhas críticas às doutrinas da Igreja Cristã Maranata, a responder cartas e tudo mais. Foi em 2009 também, então parece aqui que nós somos contemporâneos. Se ele começou antes, pelo menos eu não encontrei um artigo anterior a 2009. Então, mostrando para vocês, estão vendo? Este é o livro do pastor Mário. Ele é um livro que conta um pouquinho da história dele. Então, é bem interessante. Eu já li, mas eu vou, então, sugerir que você, se tem interesse de saber um pouquinho mais sobre o Cavaleiro Veloz, e possa, então, comprar o livro do pastor Mário. Tá bom? Agora, deixa eu mostrar aqui também uma coisa interessante, é que o último artigo publicado aqui no site, no blog do Cavaleiro Veloz, é a sentença que foi proferida no processo que a Igreja Cristã Maranata moveu contra o irmão Simon. Neste processo, a Igreja Cristã Maranata não teve sucesso, ou seja, ela queria 20 mil reais do Simon, retratação, como sempre, e ela alegou ter sofrido algum tipo de dano moral, e o juiz, então, da causa entendeu que não houve nenhum dano moral, não houve nenhum excesso ao exercício da liberdade de expressão e negou a pretensão da Igreja Cristã Maranata. Eu acho que nestes casos a Igreja Maranata deveria, então, se desculpar, já que ela processou a pessoa, fez a pessoa gastar dinheiro, deveria indenizar e ainda pedir perdão e se retratar com essas pessoas. É só a minha visão, tá bom? Vamos ver então a circular. Olhem só, está aqui a circular de 11 de janeiro de 2025, é a número 4 de 2025, com recomendações gerais aos pastores e coordenadores da Igreja Cristã Maranata. E o que tem de interessante aqui? A primeira observação que eu faço é que eles colocam recomendações, mas isso você sabe. Se você é da Igreja Cristã Maranata, isso não é recomendação, isso aí é uma ordem, isso é uma lei deles. Então, por quê? Porque ninguém pode descumprir uma recomendação, porque senão sofrerá algum tipo de punição. Então, se tem alguma reprimenda, caso ela não seja cumprida, então não é recomendação. Uma recomendação é alguma coisa que você faz se você quiser. Nós recomendamos que você faça o casamento, por exemplo, na sexta-feira somente. Mas e se o pastor, ou no sábado? Mas se o pastor quiser fazer em outro dia, ele faz e não tem problema nenhum. Isso é uma recomendação. Ele pode fazer um dia que ele quiser.
Mas eles recomendam que então que seja na sexta ou no sábado. Isso seria uma recomendação, mas agora experimente o pastor fazer o casamento 1, 2, no terceiro que ele fizer, no dia que ele achar melhor. Vamos ver o que acontece? Então, daí você começa a entender que isso não é recomendação. Isso aí é uma exigência, é uma regra, é uma lei da Igreja Cristã Maranata que deve ser observada por pastores coordenadores e pastores de igrejas locais. Vamos lá? O que mais? Então vamos começar aqui. As orientações aos coordenadores. O que é um coordenador na Igreja Cristã Maranata? Vejam só, ele tem a função de auxiliar os pastores, mas está bem claro aqui, sem interferir no governo local das igrejas, o que compete exclusivamente ao presbitério. Então, em outras palavras, o coordenador, ele nada mais é do que um fiscal de Gedeuti para dedurar pastores que não atendam às orientações de Gedeuti. Nada mais. Então, imagine você aceitando uma missão, uma função dessa. Olha, o que você é na Igreja Maranata? Eu sou o coordenador da região sul. Qual é a sua função? A minha função é só ficar fiscalizando os pastores e entregando para Gedeuti. Irmãos, diga que com toda sinceridade, você gostaria de ter uma missão dessa? De ser um dedo duro? Porque olha só, não pode interferir, ou seja, como que um coordenador não pode coordenar nada? Então tem que trocar essa palavra, fiscal de Gedeuti, seria a palavra melhor. Olha, você é o pastor fiscal da região, né? Pastor dedo duro da região, alguma coisa assim. Agora, dizer que é um coordenador que não coordena nada, que não tem direito, nem tem a possibilidade de organizar nada independentemente, que tudo, então olha só, se tiver que mexer em qualquer coisa na igreja que está subordinada a ele, ele não pode fazer nada. Qualquer correção, qualquer ajuste, qualquer organização, não, isso aí é o presbitério que vai fazer, é centralizado. Então, quer dizer, mais uma, eu não vou nem chamar de vaca de presépio aqui, porque ele tem uma utilidade. A utilidade é denunciar pastores para Gedeuti, é o que me parece aqui, tá certo? Vamos lá. Item 2. Conforme detalhadamente informado na circular 6614 e o reiterado na circular 3923, a mudança de campos não deve ocorrer sem a presença dos pastores envolvidos, exceto por orientação do presbitério. Tampouco pode haver efetivação das propostas de mudanças de pastores sem expressa anuência do Conselho Presbiteral. Ou seja, é como eu falei para vocês. O que é um coordenador? Ele é só um dedo duro. Então ele não pode organizar, ele não pode alocar as pessoas, não é, ali da forma como ele, reunindo com os pastores, da forma como eles entenderem que é melhor. Não, ele pode até, né, levar as informações para Gedeuti, mas quem vai decidir é Gedeuti. Mas o que é interessante aqui é que ele está dizendo o seguinte: para um pastor mudar de uma igreja para outra ou de um campo para outro, então é Gedeuti que tem que autorizar. Então isso aí é um assunto que precisa ser levado ao presbitério, não pode ser tratado aí pelos pastores e tal. Então é uma coisa que ele diz o seguinte, que é o conselho presbiteral que vai tratar. Mas agora, nós recentemente tivemos a notícia de que um pastor não ligou o satélite de Gedeuti na vigília de virada do ano. Então o Gedeuti pegou o telefone e disse: olha, companheiro, escolhe qualquer igreja para você ficar sentado aí. Você pode ir para qualquer igreja que você quiser. Para ser um membro, mas pastor você não é mais. Então, quer dizer, cadê o grupo aqui para decidir? Aqui é uma demonstração de que, primeiro, coordenador não serve para nada, né? Talvez aqui tenha servido para poder dedurar o pastor, para poder entregar o pastor. A responsabilidade é dele de entregar, né? Simplesmente levar a cabeça dele para o Gedeuti. Mas, enfim, quem vai decidir tudo é Gedeuti. Com conselho presbiteral ou sem conselho presbiteral, ele pega o telefone e ele coloca e ele tira. Não, até que para colocar ele vai querer que se façam todo aquele ritual. Consulta-se a Deus aqui, no polo, na área, na região. Aí depois leva o nome para o presbitério, aí faz aquela consulta lá e tal. Então tem todo este procedimento para levantar o pastor. Agora, para desligar o pastor, pega o telefone e diz: você está fora. Ué,
Cadê o corpo? Cadê a igreja? Cadê os dons espirituais? Para levantar o pastor, não vê aquele monte de dons espirituais da igreja? E para tirar o pastor, então basta Gedeu te ligar e dizer, você está fora? É sim. Então vocês não acham estranho? E vejam também que coisa estranha demais. O Espírito Santo de Deus, ele revela, por exemplo, para levantar um pastor. Então dá visões, dá revelações à igreja. A igreja, então, tem visões, tem revelações com um diácono. Vamos dar um exemplo do diácono. Aí leva para o pastor. Aí o pastor olha, não, essas visões aqui estão dizendo que este irmão já está preparado para ser um pastor. Então nós vamos recomendá-lo ao exercício do ministério aqui para ele ser ungido. Tá bom. Mas então vamos reunir aqui toda a área, a região, sei lá o quê. E aí junta todos os pastores e eles vão consultar a Deus se é aquilo mesmo. Aí eles consultam. Aquelas visões, consultam. Todas as visões são de Deus, elas estão confirmando. E Deus também confirma pela consulta a palavra. Consultou, então é isso mesmo, então ele está pronto, ele vai ser pastor, alguma coisa assim. O Espírito Santo quer que ele seja pastor. Aí você manda estes dons, com essas visões e com esta autorização do Espírito Santo para o presbitério. Aí chega lá no presbitério, o Gedeu te olha, não, acho que esse aqui não está pronto não. Ou, quem sabe, não, vamos aqui então orar e consultar. Aí alguém lá tem alguma visão lá que cria alguma restrição qualquer. Então o companheiro ainda não está pronto, ainda não é para este momento. Como assim não é para este momento? Que Espírito Santo é esse que lá na igreja local revela uma coisa, mostra uma coisa, e lá no presbitério revela e mostra outra? Só tem duas possibilidades. Ou não é o mesmo Espírito Santo, ou tudo isso é uma grande farsa, é uma grande mentira. Porque não tem como o Espírito Santo... Ou então pensem numa coisa. Que Espírito Santo é esse capenga que na igreja local não tem condição de dar uma palavra objetiva, afirmativa sobre um determinado assunto? Não, os pastores eles não têm essa capacidade. Como eles são pastores, então? Qual é a sensibilidade espiritual que esses pastores têm que eles não conseguem, então, entender o que o Espírito Santo quer? Que só o presbitério, só aquele grupo entende? Não, são coisas que você olha e você pensa o seguinte, olha, como é que as pessoas não percebem isso? Que ou existem dois Espíritos Santos aí, né? Um na igreja local e o outro no presbitério, ou não existe Espírito Santo em lugar nenhum nesse negócio. Porque não é possível. Irmãos, pensem bem, Espírito Santo de Deus, aquele que conhece tudo e todos, aquele que pode revelar detalhes, então, da sua vida, que pode falar profeticamente sobre qualquer coisa, porque ele tem o conhecimento, ele é onisciente, Deus é onisciente. Agora, ele não consegue, então, revelar isso na igreja local? Não consegue? Ele está impedido porque as pessoas não são tão espirituais assim? Olha, se elas não são tão espirituais assim, o que eles estão fazendo lá coordenando alguma coisa? O que está fazendo este coordenador? Esse coordenador não teria que ser a pessoa mais hábil, espiritualmente preparada e em condições de conduzir? Ou seja, não é nada disso, não é? Nós vimos lá que o coordenador não é nada mais do que o dedo duro de Gedeuti, o fiscal de Gedeuti. E aí, então, o que acontece? Isso não serve para você de evidência de que tem alguma coisa errada com esse Espírito Santo da Igreja Maranata? É um Espírito Santo que não consegue revelar. Agora, não, as pessoas não são preparadas, mas o Espírito Santo, ele depende, então, da pessoa. Se ele der um sonho, ele não pode dar uma revelação para a pessoa. Não, mas o fulano não é preparado, ele não sabe ler. Bom, mas ele não pode ter um sonho e ele não pode falar o sonho? O Espírito Santo não pode, então, dar um sonho dizendo assim, meu servo, eu quero que o fulano de tal seja ordenado como pastor da Igreja Cristã Maranata. O Espírito Santo não tem a possibilidade de fazer isso. Ele não tem essa capacidade de revelar assim, num detalhe, tamanho assim. Não tem. Não tem. Então como é que você está falando que o Espírito Santo de Deus aí cura, opera maravilhas, faz isso, faz aquilo,
Eu vi um testemunho de um pastor ali, o Espírito Santo, eles foram fazer realizar um trabalho numa igreja, aí acabou a luz e só tinha luz ali na igreja, no salão da igreja lá. Não tinha mais lugar nenhum, só tinha luz no salão da igreja. O Espírito Santo poderoso esse, né? Agora, ele é poderoso para poder acabar a luz de toda a cidade e ficar a luz só no salão da Maranata, mas não é capaz de dar uma revelação e dizer assim, olha, eu quero o fulano seja o pastor. Não. Porque se esse Espírito Santo der uma revelação nesse nível de detalhamento para um pastor local, para uma pessoa de uma igreja local, e eles consultarem e dizer, não, é Deus mesmo que falou isso, foi Deus que falou, não tem dúvida nenhuma. Alguém tem dúvida aqui que foi Deus que falou isso? Não, ninguém tem dúvida. Leva lá para o presbitério. Aí chegando lá, alguém diz, não, eu tive uma visão que não é o momento ainda. Pronto, não é o momento ainda. Acabou. Este mesmo Espírito Santo, vale lembrar que ele é aquele Espírito Santo que ele diz, não, o Wilson Calduro, olha, é ungido, mas ele está na hora dele ser pastor nesta igreja. Ele está tudo certo, tudo pronto, testemunho, está tudo maravilhoso. Só que ele já pesava sobre ele ações penais que não o recomendariam ao ministério se o ministério fosse de fato reservado a pessoas de uma reputação ilibada, né, vamos dizer assim, ou que sejam pessoas, como disse Paulo a Timóteo, pessoas irrepreensíveis, tá certo? Então, o bispo seja irrepreensível. Então, o Wilson Calduro não teria essas características, porque ele estava já com um processo judicial em andamento, já tinha, parece que sido já tinha tido um problema com a justiça antes, estava com um processo em andamento que o Espírito Santo não sabia. Esse Espírito Santo da Maranata não sabia que o Wilson Calduro estava já uma investigação em andamento e ele já estava prestes a ser preso por crimes contra a ordem tributária. O Espírito Santo não sabia, levantou ele lá, se não me engano, no final do ano e passou poucos meses, 2 meses, ele estava preso, estava no Fantástico. Então, meus irmãos, percebam essas coisas. Que Espírito Santo é esse? Porque, na verdade, eu não vou dizer que não tem um Espírito operando na Igreja Maranata, porque eu acho que é evidente que tem um Espírito operando. Só que eu não acho que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não é soberbo, ele não é vaidoso, ele não se engana, ele não tem dúvidas em relação às coisas, ele não faz e desfaz, diz, errei, né? Eu vou dar até como exemplo aqui do Espírito Santo que não sabe muito bem, que é meio atrapalhado esse Espírito Santo, porque ele revelou que os pré-reformadores pertencem à igreja de Sardes. Então essa era a revelação, 55 anos aí o Espírito Santo revelou isso, né? O Espírito Santo tem que ter condições de saber isso, né, irmãos? Mas aí de repente aparece um iluminado agora que parece que perdeu as aulas dos seminários e aí ele diz o seguinte, que os pré-reformadores eles pertencem à igreja de Tiatira. Eles são aqueles restos que estavam para se acabar e as obras seriam maiores ao final, então, do período de Tiatira. Então, os pré-reformadores pertencem à igreja de Tiatira. Ora, o Espírito Santo não tinha revelado que era na igreja de Sardes? E por que agora o Espírito Santo está dizendo que... Irmão, não, mas é porque estava muito próximo, era a linha divisória. Mas o Espírito Santo não sabe. Mas ele fez referência ao texto, aos restos que estavam, né? Os que sobraram, as últimas obras, fez referência bíblica. Como que o Espírito Santo não sabe disso? O Espírito Santo que disse que Jesus vai arrebatar a igreja na 4ª trombeta. E ele não sabe disso, que é a parte principal, é o ensino principal da igreja Maranata, que é uma igreja escatológica. É uma igreja que anuncia um arrebatamento, ela é escatológica. A mensagem principal da Maranata é escatológica. É o arrebatamento, está no nome dela. E esse Espírito Santo, ele não sabe das coisas. Irmãos, é para você pensar que eu estou fazendo essas reflexões, mas vamos em frente? Vamos lá. Mudança de campo, propostas de mudança, isso aí é só a GDUT que vai decidir, tá certo? Esse coordenador, vocês aí não tem que dar muito pitaco, não. Reiteramos que os obreiros e diáconos são membros da igreja local.
sendo que, em caso de mudança, a convite ou acompanhando pastores, permanecerão como membros, sem o exercício de funções. Então, o que isso significa? Isso significa o seguinte, que a Igreja Maranata ela quer exercer um controle sobre a vida privada das pessoas. Ah, mas você... Então, não, eu tenho a liberdade. Se eu quiser, eu mudo de igreja. Muda? Muda. Mas vai ser punido. Qual é a punição? A punição é você perder as funções. Então, se você era um obreiro, quando você mudar de igreja, porque você quer ir para outra igreja, você vai ser punido deixando de ser obreiro. Se você era um diácono na sua igreja, lá naquela igreja lá você tinha os requisitos para ser um diácono. Mas aí você mudou de residência, agora você mora mais próximo de outra igreja. Então, aí você quer se mudar para a igreja mais próxima da sua casa, vai facilitar inclusive para sua família. Não pode. Só se houver uma autorização, então, expressa aí do governo central. Por quê? Porque se essa pessoa ela mudar de igreja, ela vai ser punida com a perda da função. Se era obreiro, não é mais obreiro. Se era diácono, não vai ser mais diácono. Isso é uma forma de punir, isso é uma forma de restringir a liberdade das pessoas de estarem onde elas acham que é mais conveniente para suas famílias. Ou quem sabe, você está numa igreja local, né? E ali você tem um pastor que é grosseiro, que é arrogante, que é prepotente. Você tem um pastor que ele não tem um conhecimento bíblico, que tem dificuldades, inclusive, para poder trazer algum ensino da palavra. Ele é um pastor e ele não está muito bem habilitado para aquela função. E você está lá na igreja dele lá. Aí você percebe que numa outra igreja, na sua cidade, na sua região, tem um pastor mais bem preparado. Um pastor que conhece melhor a palavra de Deus, que tem condições de entregar uma mensagem. Um pastor que é mais gentil, que é educado com as pessoas, que é mais compreensivo com as necessidades das pessoas. E aí então você quer, não, eu quero me mudar, eu quero ir para aquela outra igreja. Não pode. Ou pode, mas você vai ser punido se você fizer isso. Irmãos, não, porque você tem que olhar então o interesse da igreja local. Ora, a igreja local ela está sofrendo porque tem uma pessoa ali que é grosseira, que é despreparada. E aí você vai ter que sustentar isso na marra. Ora, deixa que as pessoas mudem e aquele pastor fica sozinho e quem sabe assim ele aprende a lição. Não é verdade? Não, mas as coisas funcionam diferente na Igreja Maranata. Né? Ali não, você só pode fazer o que a liderança central permitir. E aí é uma forma de cercear a sua liberdade. Vamos lá. O que mais nós podemos observar? Agendamento de eventos em datas... deve ser evitado o agendamento de eventos em datas coincidentes com as datas da realização dos seminários. Como era no meu tempo? Não era no meu tempo assim. Não havia nenhum impedimento de se fazer qualquer tipo de evento na igreja, uma reunião, uma atividade qualquer, mesmo que fosse numa data que estivesse acontecendo um seminário. Por quê? Porque o seminário está acontecendo, a pessoa ela vai participar do seminário, ela vai para o seminário. Mas a igreja que ficou aqui, o pastor podia trabalhar com eles. Agora não. Agora é data de seminário, é GDUT, é conselho presbiteral, são aquelas mesmas pessoas que estão ali mandando e desmandando, é que vão agora entrar dentro da igreja do pastor local em todas as datas de seminário para poder assumir o lugar do pastor. Não são aqueles homens lá que vão visitar, que vão estar presente na vida das pessoas, que vão auxiliar, muitas vezes com vaquinhas para poder socorrer. Não são aqueles pastores, eles não querem nem saber o que está acontecendo na sua igreja, mas na hora de entrar na igreja para poder falar o que eles querem, aí você é obrigado a priorizar as mensagens do seminário. Entenderam? Então, é isso aí. Vamos lá. O que mais nós temos para poder comentar aqui? Isso aqui é orientação para os coordenadores, né? O que mais? Tem mais uma orientação para os coordenadores. As reuniões de triagem para apresentação de candidatos à unção e ordenação devem contar com a participação dos pastores dos candidatos e os respectivos coordenadores. Irmãos, eu vou ser sincero com vocês aqui. Como deveria ser? Já que
vai ser decidido é lá no presbitério, que a igreja local e nem a região não decide nada mesmo? Quem vai dar a última palavra? Por que não deixa então para essa última palavra para eles? Pega lá os dons, as visões, as revelações, manda para eles lá. Preenche a ficha lá do obreiro, manda para eles lá. Não consulta, você sabe por quê? Porque se o pastor ele faz isso, ele pega os dons, consulta, e aí eles chegam à conclusão de que é aquilo mesmo, e aí depois chega lá e eles não aprovam lá no presbitério, você vai passar vergonha, você vai entrar em contradição. Você vai acabar atestando que este Espírito Santo que opera na sua igreja não é o mesmo que opera lá no presbitério. Então era melhor pegar esses negócios, mandar lá, deixa eles resolvam para lá. Entendeu? Dá as informações que eles querem, deixa que eles consultem. Que aí é o seguinte, pelo menos não vira uma incoerência. Fica uma coisa que só um Espírito Santo decide. Porque tem um Espírito Santo que decide uma coisa aqui, tem outro Espírito Santo que decide outra coisa lá. Fica uma coisa esquisita. Deveria ser assim, deveria ter uma reunião. Pega os dons aí da pessoa lá, preenche a ficha e manda. Deixa que eles resolvam. Não é? Já que Gedeuti quer centralizar tudo e decidir tudo, então deixa que ele resolva tudo. Vamos lá. Orientações agora aos pastores. Considerando que o ensino da escola bíblica dominical é o centro da comunhão e da instrução entre o presbitério e as igrejas, a escola bíblica é o centro, não é mais Jesus. O centro da comunhão não é Jesus, é a escola bíblica. Ou seja, o centro de tudo é Gedeutigueiros. Entenderam? O centro de tudo é Gedeutigueiros. Agora, você sabe que as igrejas não querem mais participar deste centro da comunhão. Você sabe disso. Você olha para a igreja e vê que as pessoas... Quem vai? Quem tem função, se não for, perde a função. Então, esses são obrigados a ir. Então, é o obreiro, é a professora de criança, é o diácono, é o pastor, é o instrumentista, são as pessoas que têm alguma responsabilidade, são grupos de senhoras, então essas têm que ir. Porque se não for, vai perder a função, não vai poder participar, o que toca não vai poder tocar à noite. Então, eles criam uma série de punições para forçar a pessoa a ir contra a vontade dela. Porque se deixasse livre, não ia. Agora, você olha na igreja e você vai perceber que, tirando essas pessoas, os demais não querem ir mesmo. Não vão e pronto. E é o que está acontecendo. Igrejas, continuamente, nós recebemos fotos de igrejas vazias, onde as pessoas, tá lá, Gedeuti falando num telão lá e meia dúzia de gato pingado lá, ouvindo. Provavelmente professoras e obreiros e pessoas que têm alguma função, instrumentistas da igreja. Fora isso, essa é a realidade. Então, este centro da comunhão não está promovendo comunhão, não é mesmo? Não está promovendo união. Agora, percebam, meus irmãos, por que as pessoas aceitam isso? Elas aceitam isso porque elas acreditam, então, que tem um Espírito Santo que está orientando essas coisas, revelando e dizendo que é isso que eles querem. Acontece que é como eu estou mostrando para vocês. Este Espírito Santo aí não é muito confiável, não é verdade? É um Espírito Santo que muda de ideia, que erra, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Ele permite uma coisa aqui e nega lá. Então é esse Espírito Santo aí. Então no dia que a ficha dessas pessoas caírem e elas entenderem que simplesmente tem um governo central humano que decide todas as coisas e que faz o que quer sem prestar contas a ninguém. Você, na sua igreja, você tem que prestar conta de tudo. O dízimo que entra, a conta de luz que pagou, cada detalhe você tem que prestar contas. Mas quando o dinheiro chega lá, ninguém precisa mais prestar contas. Só aí. O Espírito Santo quer prestação de contas aí onde você está, mas ele não quer prestação de contas lá. Não, mas aqui a gente só tem que prestar contas a Deus. Ora, então que seja prestação de contas a Deus para todos. Então você diz para Gedeuti também. Gedeuti, não se preocupa não, que aqui a gente presta contas a Deus. Não. Não pode não. Mande o relatório em cima de relatório, com recibos e tudo. Mas não é para prestar contas a Deus? Não. Tem que prestar contas para mim. Mas então por que você da igreja local, você tem que prestar contas de todos os detalhes, com relatórios e com prestação de contas, e quando chega lá, eles só precisam prestar contas a Deus? Deveria ser uma mão de duas vias. Nós prestamos contas para você,
mas você também tem que prestar contas para nós. Porque se for para prestar contas somente a Deus, então vamos todos prestar contas somente a Deus. Você aí presta contas a Deus e nós aqui prestamos contas a Deus e tá tudo certo. Fica uma coisa, pelo menos, justa com todos. Mas não é assim que as coisas acontecem. No dia que as pessoas acordarem e perceberem que elas estão sendo controladas, vigiadas e conduzidas por homens que são centralizadores e que querem fazer o que quer sem prestar contas e dar satisfação a ninguém, no dia que as pessoas perceberem isso, elas podem dizer: chega, não mais. Mas então, se alguém fizer isso, vai ser enxotado da igreja. Sim, se a pessoa fizer sozinha, ela vai ser enxotada da igreja. Mas e se todos fizerem isso? Vocês imaginem, irmãos, vamos dar aqui o exemplo. A igreja lá em Juiz de Fora. Então tá, tem não sei quantas igrejas tem lá em Juiz de Fora, mas Gedeuti resolveu vender o Manaim e ele não vai dizer para as pessoas por quanto que vendeu, nem para quem vendeu e nem por que vendeu. Ele, sei lá, ele vai dizer que precisa vender, porque Deus revelou. Porque vocês não estão cuidando bem, eu vi que tem aí uma graminha aí que não foi cortada e tal. Então, em vez de as pessoas deveriam ter, então, a opção de, olha, de fato, aqui precisa ser melhor cuidado. Então, nós vamos destinar um valor que é arrecadado aqui na região para contratar um grupo para manter aquilo lá sempre arrumadinho. Vamos pagar a limpeza e organização e tudo vai ficar bem cuidado. E quando a igreja precisar, porque é a igreja local lá, daquela região, quando elas precisarem, eles vão fazer as reuniões e tal, porque cada vez tem menos necessidade. Porque hoje tudo é Gedeuti, ele liga o satélite, você vai assistir Gedeuti, tal. Então, para que você vai lá? Pastores vão preparar mensagens, aulas e aquela coisa toda. Realmente fica uma coisa um pouquinho sem sentido. Mas vamos imaginar então que a igreja daquela região de Juiz de Fora, ele diz: não, nós queremos o Manaim, queremos pagar então para uma empresa manter, cuidar, para que a gente possa fazer as nossas reuniões, ter ali as nossas aulas, trazer os nossos ensinos, promover a união e a comunhão das pessoas aqui na região. Este Manaim, ele é interessante. Já compramos, já trabalhamos nele, aqui tem o nosso suor, o nosso esforço e o nosso dinheiro, e nós não queremos que venda. Tá bom. Aí Gedeuti diz: não, quem decide isso sou eu. O governo está acima de tudo, dos dons e de qualquer coisa, então não adianta ter dom, tá certo? Você tem que entender isso. Não adianta ter dom porque o governo de Gedeuti está acima dos dons. E aí Gedeuti diz: não, vamos botar para fora quem não está de acordo. E aí, se ele chegar à conclusão de que todo mundo fechou e diz assim para Gedeuti: Gedeuti, olha só, se vender o Manaim, você vai ter que vender as igrejas também. É tudo dele, não é? Porque senão nós vamos simplesmente alugar um outro lugar para nós nos reunirmos. Se todas as pessoas fizessem isso, o que iria acontecer? Este poder centralizado, que acha que pode mandar em tudo e em todos, iria cair na mesma hora. Mas para isso precisaria que todas as pessoas se movessem num só sentido. Meus irmãos, os membros são a maioria. É dos membros que vem o dinheiro. É dos membros que vem o trabalho. É dos membros que vem a união de esforços. No dia que os membros resolverem dizer chega, acabou para Gedeuti. E aí o que vai acontecer? Ou ele vai ter que dar licença e deixar outra pessoa ir para o lugar dele, ou ele vai ficar sozinho. Tá certo? Mas será que isso vai acontecer? Quem sabe um dia isso venha acontecer e as pessoas despertem e acordem e parem de ser, vamos dizer assim, vaquejadas por uma pessoa que nem as trata bem como deveria. Vamos lá. Vamos adiante. O que mais que tem aqui? Culto da madrugada. Irmãos, culto da madrugada, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? A gente já conseguiu entender. Primeiro, nós temos um vídeo gravado mostrando que nem bíblico isso é. Negócio de levantar, isso foi uma criação lá do Po Yang-Shu, foi implantado pela Igreja Maranata e é uma forma de ficar movimentando e tirando o sono das pessoas, deixando as pessoas mais estressadas, mais cansadas e tudo mais. Porque, biblicamente, isso aí não está certo não, mas eles querem, mas e aí você vai ter que ficar levantando, porque inclusive eles querem que você limpe a igreja de graça, né? Então, faz a madrugada, já limpa a igreja, é uma forma de fazer as pessoas limparem a igreja.
Entenderam, irmãos? Então, madrugada para você. Vamos lá. O que mais? Casamento. Reiteramos nos termos da circular todo, né, que orienta acerca do culto de glorificação a Deus pelo casamento de irmãos. Reforçamos que o dia para a realização dos aludidos cultos é o sábado, no horário habitual, podendo a realização ocorrer às sextas-feiras apenas excepcionalmente. Então, quer dizer, o pastor, ele não tem nem a liberdade, e muito menos os noivos, de escolher o dia que ele quer se casar na igreja. Ele não pode. Quem decide isso é Gedeuti. É ele que decide. Então, irmãos, olha, uma das piores situações que uma pessoa pode enfrentar na igreja cristã Maranata é passar por um casamento nessa igreja. É uma das piores situações. A noiva fica estressadíssima, aí eles vão interferir no vestido, eles vão interferir no horário, eles vão escolher a data, eles vão escolher a hora, eles vão definir tudo, eles que vão escolher, você não pode fazer voto, você não pode fazer absolutamente nada, eles interferem em tudo, e isso é absolutamente estressante, especialmente para a noiva que deveria estar ali em um dia especialíssimo da sua vida, e vai ser um dos dias mais difíceis que ela vai enfrentar na vida dela, é exatamente essa cerimônia de culto de glorificação a Deus pelo casamento. Enfim, eles decidem tudo, interferem na vida privada das pessoas e mostram que o pastor, entendeu? Não é o pastor que sabe, não são os noivos que sabem, eles não podem escolher nada. Gedeuti tem que decidir tudo, tá certo? E ele faz isso porque as pessoas não se levantam e dizem: chega, Gedeuti. No dia que fizerem isso, ele vai se colocar no lugar dele. O que mais? E tá certo. E olha só o problema, hein? Olha o risco que você tem de marcar o seu casamento com antecedência razoável, porque você tem que preparar uma série de coisas, e Gedeuti de repente marcar lá uma live, uma reunião. Ixi, vai ser um estresse, não é? Vai ser um estresse só. Mas vamos lá. Orientamos que varões não devem ser professores de classes de crianças, intermediários e adolescentes. Olha só que coisa interessante. Se os próprios líderes estão dizendo: olha, não deixa esses homens cuidar de criança e nem de adolescente, não. Ora, que coisa estranha. Eu acho estranho, tá certo? Mas vamos lá. O mais interessante vem agora. Diz assim: reforçamos orientação para que ocasionais desvios de conduta sejam tratados com devido rigor. Então, se teve algum desvio de conduta, alguma coisa que seja contrária à lei, à moral, aos bons costumes, isso tem que ser tratado com rigor. Concordo plenamente, mas eu concordo que este rigor, ele deveria ser para todos, sem exceção. E ele diz o seguinte: especialmente na eventualidade de envolvimento de menores, caso em que o envolvido deverá ser afastado imediatamente até o fim da apuração legal. Eu queria fazer uma salva de palmas aqui. É verdade. Ainda que na fase de suspeitas e na fase de inquérito, ainda que na fase de apurações, se há suspeitas da prática de qualquer crime, não só em relação à questão, a qualquer crime, meus irmãos, igreja não é lugar para você estar admitindo a prática de crimes de qualquer ordem moral, nenhum tipo de crime. Então, se há suspeitas e isso está em apuração, o que é o certo, e eu dou os parabéns aqui à Igreja Cristã Maranata, o certo é realmente que essas pessoas fiquem afastadas das funções até a conclusão do processo, até que venha uma sentença de absolvição. Olha, isso aqui foi um equívoco, as coisas não eram assim, nós investigamos, houve um inquérito policial, o Ministério Público examinou ou afastou de cara, ou denunciou, e depois lá, juntando as provas no processo judicial, foi verificado que tinha materialidade, mas não havia confirmação da autoria, seja lá o que for, então essa pessoa aqui ela é inocente, tá aqui, ó, pá, sentença de absolvição. Pronto.
Aí a igreja então vai se alegrar, vai fazer festa, vai até pedir perdão para o irmão, porque essas acusações foram feitas contra ele, causaram todo um constrangimento, ele teve que ficar afastado, talvez tenha tido diversos outros tipos de prejuízo, mas aguardou a sentença de absolvição e agora todos os relacionamentos e a confiança ela é absolutamente restaurada. Assim deveria ser para todos. Agora, observem isso, irmãos. Esta regra aqui não vale para todos. Porque a liderança da igreja, esta mesma que está aí hoje, mandando e desmandando, acima de tudo e de todos, esta mesma liderança esteve até mesmo visitando o presídio. Eles foram acusados, a materialidade foi confirmada, houve o processo e esse processo se desenvolveu aí por 10 anos e eles voltaram antes do final do processo. Aqui eles estão dizendo o seguinte, que a pessoa deve ficar afastada até o fim da apuração legal, menos para eles, porque eles ficaram na presidência, ficaram na cúpula, ficaram dirigindo a igreja enquanto havia apuração legal. E o pior, nunca apresentaram a sentença de absolvição. Sabe por que eles não apresentaram a sentença de absolvição? Não sabe? Porque ela não existe. E aí? Pau que dá em Chico, não dá em Francisco. Não é assim que diz o ditado? Há 2 pesos e 2 medidas. Para você, preste contas, cumpra as minhas orientações, faça tudo o que eu mando, mande link, assista minhas lives, corra atrás de inscritos, faça tudo, obedeça, faça tudo, preste contas, mande tal. Agora aqui do outro lado, não tem prestação de contas, as pessoas não podem reclamar, as pessoas não podem divergir de nada, as visões deles não têm valor nenhum, aquilo que Deus mostrar lá e mandar para lá não vale nada, só vale o que eles querem. Aqui, se você cometer algum desvio e for processado, você fica afastado. Lá não. É outra história. Meus irmãos, acordem. Tem alguma coisa errada aí, você não acha? A igreja, como igreja, quer o fim disso? Então ela deveria se levantar e se portar como uma igreja que quer o governo do Senhor. Agora, se vocês querem o governo de homens que mandam e desmandam e que ficam impondo regras para vocês e que só vale para vocês e que não vale para eles, então, meus irmãos, aí você tem que abaixar a cabeça e aceitar tudo, tá certo? Gostou da circular? É isso aí. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.